Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Costa. Eu sou o diretor e responsável pelo seu polo, onde você está estudando aqui no Centro Universitário FAEP. E eu quero dar essa informação em primeira mão para você. Você que é meu aluno, você que está nos acompanhando aí nos diversos cursos, na verdade dezenas de cursos que nós temos aqui ligados aqui à unidade de Pirituba, mas mesmo você que está em qualquer lugar do Brasil, está estudando de forma EAD, tem acompanhado as nossas videoaulas, vocês que têm acompanhado os nossos conteúdos online, eu gostaria de disponibilizar e falar para vocês que agora toda semana eu mesmo, Anderson Costa, estarei gravando alguns vídeos com informações, notícias, tudo de relevante para que você fique sintonizado aqui na unidade de Pirituba aqui da FAEP, para que você saiba das informações a respeito dos cursos e das novidades que nós temos aqui para oferecer para você. E hoje é o primeiro vídeo, toda segunda-feira nós estaremos colocando um vídeo novo, no qual eu vou estar apresentando algumas informações da faculdade, apresentando informações de cursos, enfim, né, de todo esse universo da área da educação, para que você saiba, para que você fique antenado a respeito dessas informações. E nesse primeiro vídeo, eu gostaria de contar um pouco a minha história. Muitos de vocês já me conhecem, né? Eu já atuo na área da educação há mais de 20 anos, mas muitos que estão entrando agora, os novos alunos, os que estão entrando esse mês, os que entraram no mês passado, entraram no mês retrasado, muitos de vocês ainda não me conhecem. Então é importante vocês saberem que vocês estão entrando dentro de uma instituição segura. Aqui nós temos autorização, credenciamento do MEC, nós damos todo o suporte necessário para os alunos. Então, o que você precisar da minha equipe, eu vou até pedir para colocarem aqui embaixo, que vai aparecer embaixo do seu vídeo, o WhatsApp da nossa coordenação. Então, sempre que você precisar de um auxílio, de um suporte, em tempo real, e você sempre vai falar com pessoas, nada de IA, nada de ChatGPT, né? Nada contra, na verdade nós usamos as ferramentas da inteligência artificial, mas quando você precisa de um suporte, você não quer falar com um robô, você quer falar com uma pessoa, né? Então quando você chama a minha equipe através desse WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo, alguém da minha equipe vai te atender. Se você precisar de uma ligação, é só você solicitar, eu preciso que liguem para mim, a minha equipe vai ligar para você, nós temos aí toda a infraestrutura necessária, né, e condizente para conseguir atender o seu suporte. E nesse primeiro vídeo, eu gostaria de começar falando um pouco da minha história, né? Como que eu comecei na área da educação, para que eu pudesse hoje ter esse polo, ter essa empresa, ter essa instituição de ensino superior, apresentando esses cursos para você, todos eles aí devidamente autorizados e credenciados pelo MEC. A minha história começa quando eu tinha 17 anos. Eu entrei na faculdade, comecei a fazer o curso de jornalismo. Aos 19 anos eu já era professor. Mas aí você pode falar assim, mas professor, você não tinha ainda se formado, né? Você começou a dar aula mesmo antes da formação? Sim, eu comecei. Porque no estado, não sei se ainda é permitido, mas no governo do estado na época, mesmo que você fosse aluno e tivesse cumprindo a carga horária mínima necessária, e no meu caso era língua portuguesa, você poderia se inscrever na diretoria de ensino, você ficaria lá nas últimas categorias para você entrar em sala de aula. Mas como sempre estão precisando de professores, então aos 19 anos eu já entrei em sala de aula. Eu me lembro até que na primeira vez me confundiram até com um aluno. Eu estava entrando e aí uma das inspetoras falou, a entrada de aluno é do outro lado. Eu falei, não, eu sempre fui muito tímido, e na época eu era mais tímido ainda. Eu falei, não, é que eu sou professor, a coordenadora me contratou essa semana, eu era professor eventual. Aí ela pediu 1000 desculpas, né? Deve ter confirmado, obviamente, com a coordenadora, mas pediu 1000 desculpas, me levou até a sala dos professores, né, e tudo mais.
Então eu comecei de fato aos 19 anos. A minha primeira graduação foi jornalismo, então eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo. Aos 20 anos já era formado, né, já tinha a minha primeira graduação. E depois eu já, na sequência, já fiz uma pós-graduação, né? Então eu fiz uma pós-graduação em comunicação empresarial. Aí foi onde eu comecei, depois de algum tempo, a dar aulas nos cursos de administração, nos cursos de RH, marketing, né? Porque eu tinha essa formação aí em comunicação, não tenho, né? Essa formação em comunicação empresarial. E aí depois, de fato, entrei na área da educação mesmo, porque como eu já dava aula de língua portuguesa como professor eventual, então nada melhor do que eu me habilitar em letras. Então eu fiz a licenciatura em letras. Como eu já era formado, eu entrei naquele programa de formação de professores, né, em menos tempo. Então eu fiz a habilitação em letras português, tá, onde eu comecei de fato a dar aulas de língua portuguesa. E depois de algum tempo eu fiz a pedagogia, porque aí eu precisei assumir cargos, né? Depois eu me tornei coordenador, diretor, já vou explicar isso para vocês. E aí eu precisei da pedagogia, então eu tenho essas 4 formações, jornalismo, pós-graduação em comunicação empresarial, tenho letras e tenho a pedagogia. E desde então, né, atuando no estado, já dei aula tanto no estado, em várias escolas, em diversas escolas, desde os meus 19 anos. Hoje eu tenho 40 anos, então há 21 anos que eu tenho orgulho de dizer que eu sou professor. Já tive várias turmas, já formei vários alunos, já fui paraninfo, professor homenageado de várias turmas. No meu Instagram, no meu Facebook, eu tenho aí várias fotos, né, das cerimônias que eu participei aí junto com os alunos. Então é um motivo aí de muito orgulho e de gratidão, né, tanto pelas instituições que eu passei, quanto pelos alunos no qual eu pude conviver em sala de aula. E aí eu comecei de fato a atuar no ensino superior. Aos 25 anos eu já atuava como professor do ensino superior. Então, com 25 anos eu entrei na Uniesp, né, uma faculdade particular. Em seguida entrei na faculdade Anhanguera, né, comecei a atuar como professor universitário. E aí depois de um tempo assumi uma coordenação, comecei a trabalhar na FAEP, né, isso há 10 anos, nós estamos em 2026, eu entrei em 2016 na FAEP, como professor, depois eu assumi uma coordenação dentro da FAEP, depois assumi a direção da faculdade, assumi também a direção comercial. Depois de um tempo eu me tornei pró-reitor, né? Então por 2 anos eu fui pró-reitor de graduação e hoje, né, estou atuando aqui como diretor da unidade de Pirituba e sou também um dos apresentadores do podcast oficial aqui da FAEP. Então eu estou gravando aqui diretamente na sede dos estúdios aqui da FAEP, né? A FAEP virou em 2024, virou um centro universitário, né? O centro universitário tem mais autonomia, a gente consegue aí ter mais agilidade aí na entrega dos diplomas, e o meu compromisso sempre é com você, né? Você que é meu aluno, você que tem às vezes alguém para indicar que gostaria de estudar com a gente, esse é o nosso objetivo. Eu tenho um e-book também que conta um pouquinho dessa história, então se às vezes você não conseguiu ver o e-book, pode solicitar para as minhas assistentes, né? Bem curtinho, são 10 páginas, mas conta aí um pouquinho da minha história e da história da FAEP. Esse é o primeiro vídeo, agradeço você por ter assistido até o final, depois nos conte através das minhas redes sociais do que você está achando, o que você está gostando aí da faculdade, o que você não está gostando também, pode falar conosco, nós estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, por ter assistido até agora, bons estudos aí para você, um forte abraço e até mais.